Oi galerinha, tudo jóia? Hoje nós vamos continuar estudando aí o capítulo, deixa eu só olhar aqui qual é o capítulo que nós estamos estudando, capítulo 2, né? Capítulo 3, sobre as noções sobre alguns compostos presentes em seres vivos. Hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre as proteínas e os ácidos nucleicos, tá? Na apostila de vocês são as páginas 10 e 11. Vamos lá para os slides. Então, aula 4 aí, né, galerinha? Proteínas e ácidos nucleicos. O que são as proteínas? O que vocês entendem aí por proteínas? As proteínas são substâncias formadas por um conjunto de aminoácidos ligados entre si através de ligações peptídicas, tá? Os aminoácidos são moléculas formadas por carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Então, quando a gente fala em proteína, a gente está falando aí dos aminoácidos, tá? Existem 20 tipos de aminoácidos que se combinam de forma variada para formar diferentes proteínas, beleza? Lembrando aí, os aminoácidos, né? Eles são formados por carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. As proteínas são substâncias que exercem as mais diversas funções no organismo, participando inclusive da composição das células. Não existe nenhum processo biológico em que uma proteína não esteja envolvida. Dentre as funções atribuídas às proteínas, podemos citar: atuam como enzimas. Mas antes de falar sobre isso aí, gente, eu preciso falar para vocês que existem dois tipos básicos de proteínas, ok? As fibrosas e as globulares. Quando a gente fala que elas atuam como enzimas, a gente está falando aí da amilase salivar, que atua na quebra do amido, tá? E da lactase, que atua na quebra da lactose. Então, essas proteínas, no caso aí, elas são capazes de acelerar uma determinada reação química, beleza? Contração muscular. A contração muscular só ocorre graças à ação de duas proteínas, a miosina e a actina. Quando a gente fala aí na contração muscular, a gente está falando principalmente das organelas que constituem o esqueleto. No caso aí, a actina, ela constitui filamentos finos das células musculares. E a miosina, ela compõe os filamentos grossos, beleza? Hormônios atuam nas mais diversas funções do organismo e, em sua grande maioria, são compostos por proteínas, como exemplo aí a insulina. Quando a gente fala em hormônios, gente, a gente está falando das substâncias produzidas pelas nossas glândulas, que compõem aí, no caso, o sistema endócrino. Exemplo, testosterona, que é o hormônio masculino, né? Hormônio feminino aí, estrogênio, tá? Entre outros hormônios que a gente encontra aí no nosso sistema endócrino, beleza? Anticorpos são proteínas que atuam na defesa do nosso corpo, tá? No caso aí, eles atuam no nosso sistema imunológico. Eles são produzidos aí por glóbulos brancos, os linfócitos, beleza? Coagulação. A fibrina, uma proteína que forma uma rede que impede a passagem do sangue. No caso aí, a coagulação ela acontece devido às plaquetas, tá? As plaquetas, elas participam da coagulação. E a vitamina essencial nesse processo de coagulação é a vitamina K, ok? Transporte de oxigênio. A hemoglobina é uma proteína responsável pelo transporte de oxigênio, tá? No caso aí, os glóbulos vermelhos transportam e distribuem o oxigênio por todo o organismo. Aí na imagem do slide vocês podem observar, né, diversos alimentos ricos aí em proteínas, ovos, leite, carne, algumas castanhas, né, abacate, feijão, entre outras. Agora vamos falar um pouquinho sobre os ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos podem ser definidos como polímeros, macromoléculas formadas a partir de unidades menores, compostos por moléculas conhecidas como nucleotídeos, tá? Os dois ácidos nucleicos existentes são quais, galerinha? O ácido desoxirribonucleico, o DNA, e o ácido ribonucleico, o RNA,
Então, todas as vezes que vocês ouvirem essa palavra ácidos nucleicos, vocês já sabem que estão associados aí ao nosso DNA e RNA, ok? Os ácidos nucleicos são moléculas complexas responsáveis por armazenar e transmitir as informações genéticas, tá? Bem como garantir também sua tradução. O armazenamento e a transmissão dessas informações são garantidos por meio do DNA. E elas também são responsáveis por codificar, tá, gente? E traduzir as informações que determinam a síntese de várias proteínas. Aí na imagem, né, nós podemos ver um DNA. Voltando então, olha só, gente. Para casa eu deixei os exercícios da página 12, números 5, 6 e 7. Eu quero que vocês copiem e respondam no caderno, beleza? Deixei também 2 vídeos para vocês assistirem. Um falando sobre o DNA e o outro falando sobre as proteínas, beleza? Lembre-se, fique em casa, estude que o tempo passa. Tchauzinho!